Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar mais um bloco do programa Construindo a Cidadania aqui na Rádio Brasil Atual 102,7 FM. E eu estou ao lado da Marinela Aidar. Ela é professora mediadora de conflitos na Escola Vila Lobos, na cidade de Pirangi. E ela vem para estar explicando para todos nós como funciona esse novo método que o Estado colocou para estar ajudando a estar formando pessoas melhores em nossa sociedade. Boa tarde, Marinela. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Gostaria que você explicasse um pouco para todos nós sobre a sua função. Qual é a importância da sua função junto à equipe, junto à escola? Como funciona? O projeto Professor Mediador, o objetivo é estar buscando parcerias para prevenir o conflito, o problema, a situação-problema. Então, numa situação na sala de aula, o professor encaminha para o professor mediador. Então, aí o professor, conversando, avaliando, ele vai começar a perceber onde está o problema, o que está acontecendo, e tentar buscar essa parceria para a escola para não estar havendo o problema. Quando acontece já o fato, né, a briga em si, é mais parte da direção. Já tem que tomar providência, né? Mas quando o professor fica sabendo, encaminha para o mediador, então aí é outra situação. Aí então o professor vai estar conversando, o mediador, e aí a gente vai ver a situação que está ocorrendo para buscar a parceria para não ocorrer o conflito. E, Marinela, qual é o teu preparo para estar executando essa função? Porque você é professora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua qualificação e o que você tem para poder oferecer para estar resolvendo esses tipos de problemas. O professor mediador, nós temos mensalmente uma reunião na diretoria de ensino com o supervisor, né, só dessa área, que acaba assim, a gente acaba se formando, seria um curso. Né? E fora esse, a gente faz muitos outros cursos. No momento mesmo, eu estou fazendo um de Justiça Restaurativa em São José do Rio Preto, são 3 meses, né? É com o promotor mesmo, voltado para isso, né? Para prevenção, como lidar com a situação, como encaminhar, o que fazer, em que momento que a gente encaminha para o Conselho Tutelar, em que momento chega a situação numa promotora, né? Então, são passo a passo. E constantemente acontece, né? Tem os cursos e aí nós temos que estar fazendo. Geralmente é assim, em polos maiores. Ribeirão, Rio Preto, São Paulo, né? Porque aí eles agrupam um número maior de mediadores. Mas mensalmente nós temos uma reunião na diretoria, que no caso a nossa aqui é Taquaritinga. OAB vai à escola. Esse projeto, até no meu programa, um advogado, já que faz parte desse projeto aqui na cidade de Pirangi, ele já tinha falado para nós que a OAB tem essa parte social de estar colaborando com as entidades, com as escolas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque essa parceria você conseguiu aqui, né? Isso, nós conseguimos desde o ano passado, a gente está tentando, e esse ano deu certo. Vai começar provavelmente agora no mês que vem. É um grupo de advogados do Estado, né, que eles vêm para a escola, a gente escolhe, no caso, no momento nós vamos trabalhar com os colegiais esse ano, né, e se tudo der certo, ano que vem a gente vai começar a pegar o ensino fundamental. Mas qual que é o objetivo? Ele vem passar a parte de lei mesmo para o aluno, desde pensão alimentícia até uma fundação, como funciona, os valores, né? No geral, seria assim um mini curso, vamos dizer, né, para o aluno, para ele estar sendo orientado, para não falar, não, eu não sabia que era desse jeito, né? Mas é mais voltado assim para a lei mesmo. E eles têm um pessoal assim com facilidade devido à idade também. Então, quando for falar com os pequenos, eles falam o mesmo tema, mas eles vão falar adequadamente com a idade, a maneira correta, né? Para eles estarem, assim, entendendo melhor. E esse ano nós vamos trabalhar com os colegiais.
Uma coisa que a gente tem discutido bastante é o papel da família em relação à criação dos seus filhos, porque geralmente os pais andam deixando para os professores essa parte de educação que não é a função do professor, e sim levar conhecimento. Eu gostaria de saber qual é a sua visão em relação à família e o que pode ser feito para que os alunos possam ter uma vida melhor dentro da escola. A gente observa que os problemas, né, quando acontece aqui na escola, vem lá da família, né? Então, todo problema que acontece aqui com um aluno, nós temos que estar chamando o responsável, e aí, chamando o responsável, a gente entende melhor, tá? E muitas vezes, a nossa função está sendo assim, orientar e ajudar da melhor maneira esse pai, essa mãe, porque vai se tornando uma proporção, assim, a dificuldade, que eles vêm aqui mesmo para pedir ajuda, né? E que precisa mesmo estar fortalecendo isso daí. O problema é lá em casa. Quando toma uma proporção muito grande, a gente já pede ajuda do conselho tutelar, né? Ele também começa a acompanhar essa família, mas é assim, o essencial é a família. O problema acontece aqui, porque está o problema lá na família. E você sofre alguma resistência, alguma dificuldade nessa função, Marinela? Não, a resistência que a gente tem é, às vezes, precisar do responsável, né? E não tê-lo. Ele não, assim, muitos não se comprometem, não tem essa preocupação. Mas aqui é uma cidade boa, a gente consegue bastante parceria, né? Então, conversando, o diálogo é fundamental, né? O diálogo com essa criança, com o adolescente, e devagarzinho a gente vai construindo algo. Não é assim nada muito rápido, é um trabalho de formiguinha, mas que funciona, que dá certo. Hoje em dia, a gente vê que a escola pública está se preocupando muito com o social, muito com os problemas sociais, muito com o que acontece na casa da pessoa. Isso daí não dificulta um pouco, não atrasa o aluno na sua formação, no seu conhecimento? Ou os professores estão conseguindo transmitir o suficiente para a formação desses alunos? Isso está dificultando muito. O papel do professor hoje, ele mudou um pouquinho, né? Não é como antigamente, só a lousa, o giz, né? E então eles até estão tendo até uma preparação para estar entendendo um pouquinho, mas está se tornando muito difícil, porque a aprendizagem ela é uma sequência, né? Então falhou, fica complicado. Precisa socorrer em tempo. E às vezes acontece assim, dessa criança já ter problema, algum outro tipo de problema. Então isso está dificultando mais. Mas é nesse motivo que ele está investindo tanto nessas parcerias, nesses projetos, né? E o caminho é esse, não tem outro caminho. A escola é para todos, né? É para o aluno estar aqui dentro. Por menos que ele esteja aprendendo, que ele não vai ser completo, mas ele está aqui, ele está acrescentando algo. Né? O que às vezes assim, dificulta um pouquinho é que a escola não é a mesma como foi antigamente, né? Que era só o giz, o aprender, o castigo, isso não existe mais, né? Hoje a gente não trabalha mais com a punição, e sim com a responsabilização. Nós temos que conscientizar esse aluno, né? De várias maneiras. Tem o currículo para ser cumprido, né? Só que ele tem uma abertura, então o professor vai adequar esse conteúdo ao nível do aluno. Então, é possível, sim, estar conquistando algo. Talvez um pouco mais lento, né? Mas tem como recuperar, tem como encaminhar, né? Ainda mais com a ajuda dos projetos, isso facilita. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para estar acrescentando. Mas muitos professores que eu converso falam que eles perderam um pouco o poder dentro da sala de aula de estar fazendo com que os alunos obedeçam, com que os alunos acabem prestando mais atenção, porque eles não têm mais direito de estar punindo o aluno, de estar colocando castigo como era antigamente. E outras normas que tem no Estatuto que fez com que o professor perdesse um pouco o poder dentro da sala de aula. Você concorda com isso ou você acha que o Estatuto veio para estar melhorando
o nível dos alunos, dos professores? Eu acho que a maioria não tem um entendimento do estatuto, tá? Eu acho que ele veio sim para melhorar, tá? Só que o que mudou é isso. Você está dizendo que o professor não pode castigar mais, não pode fazer. Então, isso mudou, isso não existe mais. Porque quando o professor fazia isso, a escola não era para todos. A escola era para alguns. Então, só estudava quem não queria ficava na rua. E hoje é isso que mudou, a lei mudou, né? Esse menor tem que estar na escola, ele tem que ter essa oportunidade. Só que o que mais mudou, o que mais está difícil no momento é a família. Então eu não culpo assim o estatuto, a lei. Eu culpo a família que não tem a responsabilidade com os filhos. O problema, na verdade, é que mudou o sistema. Então o aluno todo, né? A escola é para todos. Então com isso surgiu o estatuto, e o estatuto veio para ajudar. O que não está ajudando, colaborando, é o problema da família. É o auxílio familiar, é a educação para esses filhos, certo? E o professor, ele também está tendo que se adequar, porque ocorreu uma mudança. Então não tem mais como, não existe mais como comparar. Né? Não vai comparar, agora é outra história, é outro sistema, então tem que se adequar. Eu não culpo muito, não. Eu acho assim que no momento é adequar, né? E se unir uma equipe, né? Quando todos falam a mesma língua, tudo dá certo, tudo funciona. E essas parcerias, porque quando nós não temos o apoio da família, nós temos que ter alguém. Então é isso que é importante. E aí, quem? Então, é onde entra o conselho tutelar, promotoria, aí entra mais a parte judicial, né? Mas o problema no momento não é a lei, não é o estatuto. O problema no momento é a família. A gente vê o conselho tutelar atuando, mas até que ponto ele pode contribuir com você, com o teu trabalho, Marinela? O conselho tutelar, ele vai contribuir no momento que nós não temos o responsável do aluno, tá? Então, aconteceu o problema na escola, a gente está tomando providência, chega numa situação que nós temos que comunicar o responsável. Se esse responsável não participar, não estar vindo, né, tomar suas providências com esse aluno, então aí a gente encaminha para o conselho tutelar. Aí é nesse momento que ele, né, quer dizer, a gente só vai encaminhar para o conselho quando já esgotou as possibilidades aqui. Tá? Então, a gente vai, é passo a passo. Né? Às vezes não tem o pai, não tem mãe, mas tem a avó que cuida, tem o tio, tem a tia, tem alguém que está cuidando dessa criança. Agora, a partir do momento que não tem ninguém, que a gente percebe que essa criança está abandonada mesmo, então aí a importância das parcerias e desse sistema. Alguém tem que cuidar. Né? E eu acho que é aí que entra o estatuto e a lei, que veio para até ajudar nesse sentido. Alguém tem que cuidar dessa criança, alguém tem que cuidar desse aluno. Né? Então, aí o conselho é acionado, aí a providência deles, e aí eles têm o encaminhamento, né, que eles fazem, entram em contato com a família, vê a situação que está acontecendo, até chegar um momento que, às vezes, quando o aluno ele não tem o responsável cuidando dele, tem a lei, né, do abandono intelecto, se eu não me engano. Quer dizer, o pai não se preocupa com esse filho na escola, não está cuidando. É onde ele pode até perder a guarda dessa criança. Nós temos aqui, no caso, em Pirangi, o abrigo, né? Que isso é uma coisa muito boa, né? Porque se chega numa situação que não tem quem está cuidando, alguém vai cuidar. Então, aí tem que entrar judicialmente aí para conseguir que tire a guarda dessa criança para alguém cuidar, porque se ela está abandonada, isso não pode acontecer. Nós estamos passando tempos de problemas sérios com drogas, os jovens andam se viciando muito cedo, por problemas emocionais, por inúmeros problemas. Qual é o trabalho de prevenção nesses casos de vocês? Como os jovens estão preparados para enfrentar traficantes, para enfrentar pessoas que estão aí para prejudicar mesmo a vida deles, a família deles? E qual é o teu papel, Marinela, nessas situações? Olha, o problema das drogas na escola, é difícil isso acontecer, né?
Nunca aconteceu da gente ver aluno, isso não acontece aqui. A gente sabe dos casos, né, que tem um aluno com problema, tal, até às vezes próprio pai e mãe que vem e informa, está passando por certas situações, inclusive o problema das drogas, né? O nosso papel aqui é na prevenção, é acionar a saúde, inclusive a OAB agora vai entrar nesse tema também, tá? O que pode estar acontecendo com esses alunos, até inclusive sobre tráfico, às vezes eles acham que o tráfico é uma coisa grande só. Então, é instruir e prevenir. Não tem outro caminho, é orientação, é informação, né? Agora, se algo acontecer na escola, né, tudo que envolver risco para a escola, a gente pode estar acionando a polícia, né? Mas isso não tem acontecido aqui. A gente sabe de casos de usuário que é dependente, até às vezes foi internado, alguma coisa. Então, a gente faz os encaminhamentos, né? Tem primeiro as parcerias para a prevenção, quando for no geral. Quando for específico, uma situação específica, que o aluno chegou, ele está alcoolizado, está drogado, a gente percebe. Então, aí a gente pode acionar a polícia responsável, o conselho, e estar encaminhando essa criança, esse aluno, adolescente, né, para estar se curando, se tratando. Agora eu gostaria de deixar o espaço aberto para você. Você falou muito em família, você falou muito em orientação. Eu gostaria que você orientasse as pessoas que estão ouvindo agora. São milhares de pessoas ouvindo, milhares de pessoas com problemas em casa com os seus filhos, porque a gente escuta muito as pessoas falarem assim, a culpa é da família. Mas, às vezes, com o tempo que a gente está vivendo, a família não sabe o que fazer. O jovem, o adolescente vai crescendo, vai se rebelando e a família não sabe como fazer, onde procurar ajuda. Então, gostaria de deixar esse espaço aberto para você estar orientando as famílias, estar até motivando os pais a estar fazendo alguma coisa pelos seus filhos. Então, o espaço agora é teu. Olha, eu acredito que está difícil, sim, depois que acontece o problema fica mais difícil, né? Quando o pai percebe, o responsável aí, eu falo muito responsável porque está tendo muito caso assim, não tem pai, não tem mãe, está com a avó, está com a tia, né? Então eu prefiro até falar em responsável dessa criança, desse aluno. Quando ele percebe alguma coisa diferente, já tem que estar tomando providência. Né? Às vezes, eu acho que o maior problema chega assim, a se tornar grave por fingir, tentar esconder que não está acontecendo nada. Né? Então, o caminho, eu acho assim, é ficar em cima, é cuidar, é orientar. Sabe, se perder o controle, tem que procurar ajuda, tem que procurar alguém, um assistente social, um conselho tutelar, na saúde, um médico. O que não pode é abandonar, porque o problema está ali, e ele tem que ser resolvido. Então, eu acho que o caminho, assim, é aceitar. O primeiro passo é aceitar a situação. E, consequentemente, estar procurando ajuda, né, devido ao que for necessário no caso. A gente tem aluno na escola, assim, com muita dificuldade em aprendizagem, e sabe que chegou nesse ponto porque o pai, a mãe, o responsável, achava que não era nada. Não, mas para frente ele aprende, sabe? E, na verdade, ele precisa de uma ajuda mesmo médica, ele precisa do encaminhamento, então fica complicado. Né? É o que a gente faz aqui. Quando a gente começa a diagnosticar alguma coisa, nós somos profissionais, mas não nessa área de descobrir o que ele tem. Entendeu? Aí já tem que ser um outro encaminhamento. O que a gente faz? O senhor tem que levar ao médico, o senhor tem que procurar ajuda, porque senão ele vai estacionar. Né? Então, eu acho assim que o ponto principal é não abandonar. Percebeu qualquer coisa, né, qualquer situação assim diferente, em todos os sentidos, comportamento, droga, aprendizagem, tudo. Não fingir que não está vendo nada, porque eu acho que quanto mais você demora, né, pior fica a situação. E tem como ajudar, sim. A gente não pode cruzar os braços e falar, não tem mais jeito, e abandonar tudo. Não é por aí o caminho. E por
por que você escolheu essa função, Marinela? Porque você é professora de matemática, né? Você poderia estar somente dando aula, mas você quis mais, você quis se preocupar. Pessoas como você merecem todo o nosso respeito, porque é muito difícil, e eu acredito que seja uma missão que você tenha que cumprir, de estar cuidando dos nossos filhos dentro da escola. Eu gostaria que você falasse o porquê disso, e eu também gostaria de agradecer por você estar tomando a frente de um trabalho tão difícil, que é um trabalho social dentro de uma escola, aqui tem mais de 900 alunos, né? Então, muito obrigado por isso que você está fazendo por nós, pela nossa cidade, porque você é de Vista Alegre do Alto. E por que você escolheu isso? Eu sou professora há 10 anos já. E eu trabalhei 2 anos e meio na coordenação em Santa Ernestina. E quando eu trabalhei na coordenação, eu comecei a tomar gosto por esse contato com a família, com o pai, aluno, né? Quando surgiu o projeto, eu adorei, falei, eu me enquadro muito, eu gosto, né, disso. Então, foi por isso que eu saí da sala de aula para estar trabalhando, né, no projeto. Porque tudo a gente precisa ter, assim, um perfil. Tem que gostar, porque, da mesma maneira, a gente, assim, na minha situação, você ouve, é só situação problema. Então, você tem que saber, tá limitando isso daí, né, não tá absorvendo para você, e poder estar ajudando. E eu gostei do projeto, de estar tendo esse contato com a família, poder ajudar, né? Foi por esse motivo. Quando eu trabalhei na coordenação, eu já tive um pouco de contato, né? Eu gostei um pouco da função. Quando surgiu o Mediador, que é um projeto novo, faz 3 anos que o Estado, né, tem esse projeto, eu falei, não, agora é o que eu gosto mesmo, eu vou tentar ver se eu consigo, e deu certo. Né? Eu moro em Vista Alegre, é pertinho aqui, para mim está sendo ótimo. O programa Construindo a Cidadania agradece. Eu gostaria de deixar o nosso espaço à tua disposição, sempre que você quiser passar a todos um conselho, uma motivação, um jeito das pessoas viverem melhor, seja o que for. O espaço da Rádio Brasil Atual está aberto para você, e muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.